Cortes Riedel nasceu em 24 de abril de 1915, na cidade do Rio de Janeiro. Sua vocação de pedagoga e crítica literária foi desde muito cedo estimulada por encontrar em sua própria casa um ambiente propício para o desenvolvimento intelectual e afetivo. De um lado, seu pai, Lafayette Cortes, foi um dos mais criativos educadores da história brasileira, tendo introduzido métodos renovadores em todos os níveis de ensino. Ele fundou o Instituto Lafayette, na Tijuca, e anos depois organizou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do próprio Instituto Lafayette. Num certo sentido, encontramos aí um embrião da futura Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dirce Cortes Riedel desenvolveu sua atividade docente, tornando-se professora titular de literatura brasileira. Pelo menos 3 gerações de professores e críticos literários tiveram a oportunidade de tê-la como mestre. Dirce foi uma educadora com sólida formação humanista. Eu vim do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro já há muitos anos para fazer um curso de aperfeiçoamento no INEP. E lá havia uma série de cursos livres organizados pelo professor Afrânio Coutinho. Foi então que eu conheci a professora Dirce, que foi dar um curso para a gente sobre Machado de Assis. Porque naquela época não havia sistematizados os cursos de pós-graduação no país. Aquele curso que durou 2 anos equivaleu a um curso de pós-graduação. E foi aí que eu tive, através desse curso, conhecimento e contato com os grandes professores e intelectuais do Rio de Janeiro e do Brasil. Entre eles, a professora Dirce Cortes Riedel, que desde então, eu me aproximando dela, a conheci melhor e passei a admirá-la sempre mais. Eu fiz curso de Letras Neolatinas em Porto Alegre. Na PUC, o curso de bacharelado, e depois fiz licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Dirce era uma mestra no ensino da literatura, mas ela chegou a ser uma grande professora de literatura, porque ela foi, desde a sua formação, desde a sua origem, uma grande educadora. A partir do exemplo, enfim, da inspiração que vinha de casa. O pai e a mãe eram educadores. O pai, o professor Lafayette, dirigia o Instituto Lafayette Masculino no Doc Lobo, e a mãe da dona Dirce, a professora Alzira, dirigia o Lafayette Feminino lá na Conde Bonfim, na Tijuca, perto da Praça Sans Penha. O professor Lafayette insistia muito no desenvolvimento, na educação intelectual, afetiva, moral, humana. Quer dizer, era um conjunto, de valores básicos, que presidiam o trabalho do educador. E educar conseguia exatamente formar o ser humano na sua plenitude intelectual, humana, moral e social. Ela teve, em relação ao ensino superior, uma segunda mestra, que foi a professora Virgínia Cortes de Lacerda, que era prima
e que era a professora catedrática de literatura brasileira já na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no Instituto Lafayette. A professora Dirce foi assistente da professora Virgínia. E a professora Virgínia foi uma pioneira no Brasil no ensino da literatura através dos textos. Há pessoas importantes, eu vou dar apenas o exemplo de um escritor, Silviano Santiago, dizendo que despertou para a literatura lá no interior de Minas Gerais, lendo as antologias, quer dizer, os textos de literatura, de ensino de literatura, da Virgínia Cortes Lacerda. Meu nome é Gustavo Cortes Riedel, nasci em 1945, filho de Dirce Cortes Riedel e Léo Riedel. Eu tinha duas irmãs, uma de criação, a Tereza, e a Marisa, biológica, mais velha que eu, 8 anos. Eu me dava muito bem com a Tereza e muito mal com a Marisa, nós brigávamos muito. Tinha passagem interessante, uma vez a Marisa pegou uma gata na rua, botou em casa e não se dava nome para a gata. E a gata passou a atender por mamãe, que nós dois chamávamos mamãe, que vinha, quando nós chamávamos mamãe, vinha a gata e a mamãe. E depois essa gata teve vários filhos, foi até dentro do meu armário. E a mamãe resolveu dar o nome dos filhos de personagens de Machado de Assis. Eu não gostei, o último eu dei de Zé da Silva, que não aguentava Capitu e essas coisas. Eu me lembro da minha mãe em várias fases da vida. A primeira fase, até os 5 anos de idade, quando ela se separou do meu pai. E, evidentemente, para os filhos, a separação foi muito dolorosa. E depois, a partir dos 5 até os 14, 13, eu tinha uma relação estranha na minha cabeça, porque a minha mãe, ela me dava as obrigações de estudar. E o meu pai sempre me pegava fim de semana para diversão. Então sempre eu tinha uma preferência pela diversão do meu pai. Mas a partir dos 14 eu comecei a entender mais a minha mãe, porque ela teve a vida muito difícil, porque uma mulher desquitada na década de 50 era muito difícil para uma mulher conviver numa sociedade como a brasileira. E ela, como não recebia apoio financeiro do meu pai, e professor já recebia mal naquela época, nós tivemos uma vida muito difícil no começo. Eu me lembro que muito no começo nós morávamos na Tijuca, depois mudamos para Copacabana. Tem uma passagem muito interessante, que eu adorava esporte e não gostava muito de ler. E ela forçava muito eu ler. Então ela, numa determinada época, ela assinou para mim o Jornal dos Esportes. Eu acordava e ela botava o Jornal dos Esportes na minha cabeceira. E aí eu peguei o hábito de leitura, hábito que eu tenho até hoje, e leio 2, 3 horas por dia. E eu devo a ela esse hábito. Outra coisa interessante nessa época é que eu não podia ir a futebol à noite, porque é menor, não podia entrar à noite, e eu ouvia no rádio, e ela ficava no meu quarto corrigindo as provas e preparando as aulas. Eu acabava adormecendo, de manhã tinha um papel na minha cabeceira, com o resultado do jogo, com os gols, com toda a descrição do jogo que ela ouvia no rádio e anotava para mim. Eu sou Irna Marília Kaden, moradora da Tijuca desde os 2 anos de idade e por isso bastante acompanhei a história do bairro em todas os seus aspectos. Não fiz o primário como quase toda criança faz em escolas, uma vez que naquela época os filhos únicos, e eu era filha única na época, eram educados na família e com uma preceptora. Quando eu terminei os estudos ditos do primário, minha professora, saudosa professora Dona Ivete, conversou com meus pais que eu não poderia continuar com ela até esperar a idade de 11 anos completos para entrar no então ginásio. E foi feita uma consulta aos melhores colégios da Tijuca, incluindo o Instituto Lafayette. Ao fazer o exame de admissão, tudo era novidade para mim. E eu estava encantada com o colégio. O colégio naquela casa maravilhosa, com aqueles lustres de cristal, com as suas salas amplas, com seus professores muito gentis, porém muito austeros também. E eu conheci nessa época a diretora do colégio, que eu vim saber depois que era Dona Alzira Lopes Cortes, mãe da Dirce. Mas o momento da minha entrada do Lafayette
foi tão emocional, que até hoje eu coloco como uma das principais coisas da minha vida. Ao ser entregue à secretária Dona Ana os meus documentos, presentes meu pai, minha mãe e eu, após alguns minutos, uma senhora muito distinta veio nos abraçar com muitos sorrisos, mas com os olhos cheios d'água. Era Dona Alzira Lopes Cortes, que achara naquela hora sua prima, Nair, mamãe, que ela não via, não sabia dela desde os 2 anos de idade. Naquela época, criança não sabia das coisas da família, não participava das coisas de família. E por isso eu não posso dizer como foi esse episódio. Me parece que houve um atrito entre as famílias. E assim eu ingressei no Lafayette. E nessa festividade de achar os parentes, surgiu a Dirce. Dirce era a filha que estava mais adiantada, a filha que já estava, se não me engano, fazendo o curso superior do Lafayette. A Dirce era a moça que eu queria ser. E eu queria saber o que é que ela fazia, o que é que ela estudava. A Dirce era bem mais velha do que eu. Ela já era mocinha e tinha 10 anos. Então, sabe, foi a moça que me serviu de modelo. Fui professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro durante 47 anos. E também fui professor do Colégio Lafayette no começo da minha carreira. Eu comecei a trabalhar em 1966 e deixei o Lafayette em 1973. E no corpo docente do colégio estava a professora Dirce Cortes Riedel, que se tornou uma boa amiga minha. Ela era uma professora mais velha que eu, muito respeitável, uma professora com um currículo extraordinário, já professora universitária, e eu começando a minha carreira universitária. Então, tive muito proveito nas conversas que tinha com ela, e no recreio, principalmente, conversávamos sobre a situação do país em geral, que era uma coisa que nos deixava muito preocupados e apreensivos com o que estava acontecendo, porque o Brasil vivia aquele instante de uma ditadura militar, não é? E exatamente nesse tempo a ditadura endureceu e começaram as perseguições políticas dentro da universidade, muita gente teve que sair do país e tudo isso era objeto de nossas conversas. O Colégio Lafayette era um colégio carioca, não é? Enfim, frequentado por vamos chamar assim, uma clientela que vinha de todos os bairros. Quando eu fui professor lá, por exemplo, havia alunos da Zona Sul. A nossa clientela principal era justamente a dos tijucanos. O colégio, afinal, ficava na Doc Lobo, que é uma das ruas principais da Tijuca. E a maioria dos seus professores morava nas cercanias. Ele refletia um pouco esse clima conservador, burguês, pequeno burguês, que é tipicamente tijucano. O colégio fazia parte da paisagem tijucana, com as suas lindas árvores, as palmeiras, não é? Porque lá eu me sentava às vezes na escadaria para ouvir as sabiás que cantavam lá nos coqueiros, né? Sendo muito novo, naquela época, quando eu conversava com a professora Dias sobre as minhas preferências literárias, eu via coisa mais ou menos assim.
com um enorme respeito, até com uma certa atenção, porque eu via a professora Dirce assim, uma deferência excepcional por uma pessoa excessivamente jovem, e também por um professor que não era um especialista em literatura, era um professor vindo das ciências sociais, da história. Então eu achava assim que estava sendo super valorizado por ela, me sentia orgulhoso, mas aos poucos eu me sentindo também menos tenso, não é? E vi que podia conduzir as conversas muito normalmente, não é? Ela era a nossa professora de literatura brasileira. Quer dizer, junto dos demais professores, havia-se uma distância enorme. Não quanto à competência de cada um, porque todos eram muito competentes, mas pela maneira com que nos transmitiam seus conhecimentos. Alguns professores eram daquele tipo do Magister Dixit, ninguém discutia o que eles apresentavam. Disse não, ela estava sempre aberta a quaisquer perguntas ou contestações. Hoje em dia nós não encontramos colegas que se formaram antes de nós ou depois de nós, e a posição de todos é equânime. Todo mundo teve em Dirce Riedel uma lembrança que não morre. Ela nos marcou a todos profundamente. Gerações e gerações foram marcadas pela presença de Dirce Riedel. A sala de aula do Instituto Lafayette foi uma escola para mim. Primeiro porque é uma escola que estava toda preparada para a pedagogia, para a didática. Quer dizer, as salas de aula eram salas ambiente. Quer dizer, nós tínhamos ali sala de geografia com planisfério, onde abria-se uma torneira e os oceanos estavam plenos d'água. Havia sala de música com a pauta musical em forma de anfiteatro. Havia um teatro cujo quadro de luzes nem teatros da cidade do Rio de Janeiro tinham igual. Quer dizer, então eu comecei a trabalhar com as minhas turmas ali, usando o teatro para preparar peças teatrais com as crianças e usando também os outros ambientes do colégio. Ao mesmo tempo em que eu trabalhava ali na Doc Lobo, na sede, eu comecei também no departamento feminino na Conde Bonfim, porque Dirce me chamou para trabalhar nas duas casas. Essa parte da pedagogia é que realmente me surpreendeu e muito me fez crescer. Primeiro porque havia, dentro da nossa proposta de trabalho, uma coisa que parece-me foi criada pelo professor Lafayette Cortes, que eram as aulas de extensão cultural. Além daquilo que se fazia em sala de aula, da transmissão de conteúdos, nós tínhamos sempre um espaço para explorar as artes plásticas, a música, a dança, enfim, tudo aquilo que pudesse ser o potencial do aluno. Talvez porque também a minha maneira de trabalhar, e isso devo muito a Dirce Riedel, quer dizer, me colocar ao nível do aluno, trabalhar com eles e procurar aproveitar tudo aquilo que eles manifestassem, no sentido de promovê-los sempre, isso fez com que o resultado fosse muito gratificante. Bom, meu avô, que eu não conheci, ele fundou o Instituto Lafayette, que teve várias unidades em Botafogo, Tijuca, Petrópolis, e ele teve 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens, e a minha mãe preferiu trilhar o caminho da educação e ser professora. E nunca ela se meteu ou trabalhou na administração do Instituto Lafayette. A administração ficou sempre com os 2 irmãos e ela nunca oferiu nada de lucro do Instituto Lafayette. Por isso essa dificuldade financeira que ela teve na vida dela até ela chegar a patamares melhores. O começo da vida foi um começo muito difícil. Várias vezes nós comíamos de marmita e ela trabalhava sábado, domingo, a semana inteira. Então ela teve uma vida financeira muito difícil. O que eu me lembro da vida de Tijuca é que ela dava aula na UERJ, na UEG, e que era ali do lado do trabalho dela, e dava aula no Instituto de Educação. Quer dizer, mas a sociedade da Tijuca, tanto a sociedade de Tijuca como a sociedade de Copacabana, eram sociedades muito agressivas a uma mulher desquitada, e só foi mudar lá para a década de 70, 80. Então ela sofreu muita discriminação
nessa época, mas eu não vejo muita diferença entre a sociedade, que eu me lembre, entre a Sociedade da Tijuca e a Sociedade de Copacabana, não. Tenho de começar com outubro de 64. Eu tinha sido preso no Recife, logo depois do golpe. Tinha trabalhado com Paulo Freire. Por sorte minha, eu tinha recebido um convite para participar de um seminário aqui no Rio. Sorte, digo, porque eu sabia que eu não podia ficar no Recife. E logo depois, Dirce me convida para dar um curso sobre Sociologia da Literatura. Então, esse foi o meu primeiro contato com a Dirce. Não sei se eu conheci já o Ivo, então, mas me lembro que conheci a Terezinha. E o segundo convite intelectual que eu tive no Rio foi da Tereza para dar um curso no Centro Educacional de Niterói. Então, esses foram os meus dois primeiros encontros com Dirce, Tereza. Ivo entra aí, forma uma trinca não sei quando. Logo depois eu me separo. Dirce me oferece, então, para vir morar aqui, nesse apartamento. Tanto assim, quando o Ivo me chama para dar esse depoimento, eu disse, eu não sei como eu vou reagir emocionalmente. Porque eu vivi aqui, nesse apartamento, entre 1 ano e muitos meses, ou 2 anos, não sei quanto tempo exatamente. Na minha geração inteira, eu nunca perguntei ao Ivo isso. Todos eles ou se formavam em Direito, ou no máximo faziam arquitetura. O curso de Letras era muito desmoralizado e não se considerava digno de alguém que tivesse cabeça ou que quisesse efetivamente estudar. Então, eu tinha me formado em Direito, ainda que meu interesse tenha sido sempre por literatura. Tínhamos encontro aqui na casa da Dirce e Milton Nascimento Pinto dava um curso sobre gramática de Gramsci. A Dirce me disse, nós temos que interrompê-lo porque nós fomos acusados de termos reuniões subversivas. Aqui, exatamente nessa sala. As reuniões subversivas eram gramática estrutural de Gramsci. Não servia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a centro, nem para coisa alguma. Mas a gente só veio saber disso por conta da denúncia. Para mim ficou assim, desde o primeiro instante, uma marca da professora Dirce, que acho que é um traço do caráter, da personalidade dela. Ela nunca impunha nada. Ela não dava lições sequer de literatura. Ela apresentava os textos, ela comentava, pedia o que lia, os alunos conversavam, comentavam, trocavam ideias, entendeu? Ela nunca tinha, tanto nas salas de aula quanto nas palestras, conferências, um tal de fecho, de fechar, como se fosse uma chave retórica. Parecia que ela, como que suspendia a sua fala e deixava o espaço em aberto para as outras falas intervirem. Ela não dizia, não chamava para participar, era a atitude dela que despertava de imediato a motivação, o interesse e a razão das perguntas que nasciam espontânea e naturalmente. Eu acho que nada melhor do que o título de um pequeno trabalho da professora Virgínia para dizer dessa mentalidade de educadora. O título diz assim, das unidades didáticas à unidade da vida. O primeiro trabalho dela, assim, que ela despontou com uma contribuição importante aos estudos literários no Brasil, foi a tese que ela preparou sobre Machado de Assis, o tempo no romance machadiano. Ela estudou muito Machado de Assis e continuou pela vida fora. Depois ela se preparou para o concurso de catedrática e ela se dedicou a fundo a Guimarães Rosa.
Então a Dirce produziu 2 teses sobre Guimarães Rosa. Uma ela apresentou como tese ao concurso de cátedra do Instituto de Educação e foi a tese O Mundo Sonoro de Guimarães Rosa, em que ela estudou a dimensão sonora da linguagem de Guimarães Rosa, na sua ficção, particularmente de Corpo de Baile. Era muito ousado porque o próprio Guimarães Rosa, quando surgiu, no ano em que ele realmente explodiu com o Corpo de Baile, o Grande Sertão Veredas, 56, somente os críticos assim, mais avançados, como Antônio Cândido, a Virgínia e alguns outros, ousaram fazer estudos sérios sobre o Grande Sertão Veredas e a obra do Guimarães Rosa. Então era o método dela de estudar o texto, anotando e fazendo no final do livro um índice remissivo, com a página onde encontrava a passagem, para depois ela citar e estudar. E a professora Dirce trouxe Guimarães Rosa para a universidade e foi a primeira tese acadêmica produzida na universidade sobre Guimarães Rosa no Brasil. E eu acho que no exterior também. Falar sobre Dirce sempre me emociona, porque Dirce foi uma grande amiga, não só no trabalho, companheira de trabalho, mas também nos passeios, nas viagens, na vida cultural. Nós éramos muito ligadas, muito mesmo, e só a lembrança de Dirce me emociona demais. Tá? Nós nos conhecemos, primeiro, a gente dizia que era cozinheira, enquanto que os catedráticos eram uma categoria à parte, né? Era uma categoria de professores que nós admirávamos de longe, né? Que eles eram os chefes das cadeiras. Até que eu fiz concurso também e fui catedrática. Dirce foi diretora do curso normal do Instituto de Educação e lá ela promoveu uma verdadeira revolução, porque a Dirce ela não se ligava apenas à literatura e ao português. Ela era muito rica culturalmente e ela queria levar essa cultura, essa riqueza para todos os alunos. Ela queria partilhar isso. Então, eram exposições que ela fazia, que ela criava, levava artistas para conversar com os alunos. Nós fazíamos uma dobradinha. Eu era catedrática de didática e ela era de português e literatura. A Tereza também foi assessora da Dirce quando ela era diretora do curso normal. Eu dirigia uma equipe de quase 30 e poucas professoras. Nós fazíamos um trabalho inteiramente diferente, um trabalho centrado nos alunos, nas aspirações dos alunos, naquilo que eles conheciam e, a partir do que eles sabiam, é que nós íamos ampliando o conhecimento deles. E isso tudo muito ligado à cadeira da Dirce. Era como se fosse uma única equipe. Eu me formei em 44, né? Eu me formei no curso normal. E só fiz curso superior quando eu tinha 40 anos. Eu fiz o curso na década de 70, que foi uma época áurea, vamos dizer, para o conhecimento e para as modificações que ocorreram no mundo inteiro, né? Foi uma década muito rica, embora a gente estivesse aqui num processo ditatorial, né? Eu gostava muito de todas as manifestações culturais, mas naquela época havia um preconceito. Os bons alunos, os distinguidos, jamais iam para o clássico. Não achavam que fosse as ciências. Esta não era a posição do Lafayette. É só analisar todo o seu programa que vai se ver que a dosagem era igual. Eu fui para o científico. Obediente, fui para o científico.
E eu adorava português, eu adorava francês, eu adorava filosofia, eu adorava sociologia. Realmente eu não estava no lugar certo, mas levei a minha missão até o fim, e sempre bem classificada. Mas abriu-se então uma luz para mim. O Lafayette passou a ter curso normal. E eu que queria imitar a Dirce, era o meu caminho. Eu fiz científico e de tarde eu fazia normal. E eu fui fazer o vestibular e passei. E passei bem colocada. E aí o meu contato com a Dirce se estreitou, porque aí eu era da área. Eu estava fazendo neolatinas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Lafayette, hoje o UERJ. Eu nunca fui aluna da Dirce, mas me vinguei. Quando eu pude escolher o professor com quem eu ia fazer estágio, eu fiz estágio com a Dirce. Todas as minhas aulas foram assistidas, criticadas e até aplaudidas pela Dirce. Então aí eu passei a ser membro do grupo dela. Eu considero a Dirce, sim, não só uma professora, eu considero a Dirce uma educadora. Uma pessoa que se preocupou sempre com o aluno como um todo, o aluno integral, com a sua parte intelectual, sim, com a sua parte de estudo, sim, mas muito mais com o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções e seus problemas. O Lafayette tinha uma preocupação muito grande com a formação da mulher. A mulher, seus deveres, seus direitos, sua função social, e tinha uma posição que era muito moderna na época. A mulher não deixa de ser mulher, cumpridora das suas funções, porque é uma intelectual. E ele foi, assim, um marco na educação brasileira. Eu acho, hoje, que eu não queria seguir a carreira da minha mãe, porque eu não queria ser o filho da Dirce. Aos 16, 17 anos, eu já tinha noção da importância dela, já tinha visto várias defesas de tese dela no Instituto de Educação e na UEG. E eu achava que se eu fosse para essa área de literatura, primeiro que eu não era um grande leitor, mas eu lia muito. Hoje eu leio uns 12 livros por ano. Então eu preferi a carreira de engenheiro, que eu gostei muito e estou muito satisfeito com ela. Ou com ela foi, né? Agora estou muito satisfeito com a minha vida de aposentado. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto Lafayette começou a precisar se ampliar. E o Dr. Lafayette, que era um líder, conseguiu atrair a Faculdade de Direito do Catete, também particular, a Faculdade de Economia da Mendes Sá, Rua Mendes Sá, a Faculdade de Medicina em São Cristóvão. E todos os titulares e também mantenedores dessas faculdades estavam imbuídos da vontade, muito mais do que da vontade, da necessidade de que o nosso Estado tivesse uma universidade. E aí é que se viu a grandeza de espírito deles. Eles que eram mantenedores, abriram mão de suas cotas, todos, e foi formada, então, a Universidade do Distrito Federal. Logo depois, nós nos tornamos Universidade do Estado da Guanabara. E depois, então, a atual UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Eu conheci a professora Dirce pela sua paixão por Machado de Assis. Machado, pela tentativa de abordar o enigma do ser humano, foi um dos responsáveis pela minha curiosidade sobre esse enigma, quem era esse homem, seu comportamento, não decifrado, mas que me motivou a fazer psicologia. Então foi a literatura que me fez escolher uma profissão. E a professora Dirce era, com certeza, a mais erudita em Machado. E uma das grandes eruditas brasileiras e uma das grandes intelectuais que compreendiam a obra machadiana. E tem uma sorte, que foi participar de um seminário que ela organiza, muito curioso, do qual ela reuniu vários intelectuais do Rio de Janeiro e alguns franceses, em que ela abordava, o tema do seminário era a organização social do saber. Ciência e sociedade era um dilema intelectual meu. E a professora Dirce organiza isso. E organiza esse seminário junto com outros intelectuais e me convida. Eu sou convidado a participar desse seminário. É um seminário, um workshop fechado. Produz uma reflexão sobre esse tema. E a professora Dirce faz um texto fabuloso. É muito bom encontrar grandes professores e grandes intelectuais. E eu, nesse dia, eu desenvolvi uma admiração profunda por Dirce. Pela sua inteligência, pela sua vivacidade, pela capacidade intelectual criativa. E me apaixonei pela sua forma de pensar. Eu tive o prazer de conviver com Dirce, com Teresa e com Ivo. Teresa fica uma das minhas grandes amigas da minha vida. E tanto que me examina no meu doutorado, é uma das minhas examinadoras. E era muito curioso, porque Teresa e Dirce, uma dupla fantástica, começam, pela minha paixão pela literatura, a discutir temas novos em literatura e livros novos, como bons professores. Eu não sei quantos livros eu ganhei das duas, de contos novos, de contos de escritores contemporâneos brasileiros, Depois tomava a lição. Eu tinha que ler e depois tinha uma conversa, um diálogo. Era muito curioso, porque é uma alma do mestre, mas do verdadeiro, do mestre que se entusiasma com algum traço do seu aluno, da pessoa, e estimula e faz crescer. Eu posso dizer que a convivência com Dirce, com Ivo e com Teresa me melhoraram como ser humano. Eu era professor do Instituto de Psicologia, na área de Psicologia Social. Eu tinha sido aluno da universidade, eu tinha voltado como professor. E aí foi nesse momento, como professor, um professor jovem, eu tinha 26 para 27 anos. E é verdade isso, quer dizer, ela, como uma mestra que adota, quer dizer, alunos de várias áreas das ciências humanas e sociais, é isso. E fazia essas interlocuções entre a psicologia e a literatura com uma facilidade impressionante. A facilidade impressionante.
A UERJ também foi muito retardatária em relação à pesquisa e à pós-graduação. Primeiro, era preciso, então, estabelecer as bases, os fundamentos para isso. A professora Dirce consultou, estudou e viu que era muito melhor partir da pós-graduação lato sensu, que se chama curso de aperfeiçoamento ou de extensão, que tem uma flexibilidade, uma elasticidade muito maior de organizar os cursos. Depois de vários anos de já bem consolidado esse curso lato sensu, e já ter se alastrado um pouco, enfim, ter se começado a implantar o regime de permanência, de tempo contínuo na universidade, portanto, com horas dedicadas à pesquisa, é que ela começou a organizar o curso de pós-graduação stricto sensu. O primeiro foi o curso de mestrado em literatura brasileira, organizado por ela e por muitos professores, não é? E bem depois, alguns anos depois, quando se consolidou o mestrado em letras, é que ela partiu para o doutoramento em literatura comparada. Aí nós devemos fazer justiça a um grande colaborador da professora Dirce na implantação, na criação do doutorado em literatura comparada, que foi o professor Luiz Costa Lima. Então, é uma pós-graduação, um doutoramento diferente do padrão estabelecido no Brasil até então. Eu passo de 84 a 86 nos Estados Unidos, eu volto. Quando eu volto em 86, eu tinha mantido nesse entretempo todo contato com a Trinca, Ivo, Tereza, Dirce. Eu faço concurso para a UERJ, me torno professor da UERJ e imediatamente a Dirce me avisa que ela está cogitando de abrir uma pós na UERJ e me convida para trabalhar com ela na pós. É aí que, não sei se fui eu que a convenci ou se ela já estava convencida que a pós devia ser em literatura comparada. As primeiras turmas tinham uma formação que o aluno de pós em letras brasileiro nunca teve. Tinha uma formação filosófica excelente. Alguns desses alunos eu conheço, são professores da UERJ hoje, outros estão no estrangeiro, são professores no estrangeiro. Tudo isso foi devido a Dirce. Nós ensaiamos muita coisa nesses anos. Nós ensaiamos um forte debate sobre a questão democrática, que teve consequências práticas. Ivo é eleito reitor e assume uma reitoria, junto com o professor da medicina social, que era o professor Regazzi, e faz um mandato corajosíssimo, de enfrentamento ao corporativismo, essa visão medíocre, um mandato de coragem, mas com resultado fabuloso. Às vezes as análises objetivas são traídas pelo sonho. Se fosse talvez um cientista político, eu fazer uma análise, eu sou Ivo, eu não faça isso. Não vai dar certo. Nós vamos perder. E deu certo. O sonho foi mais forte, a paixão foi mais forte. O amor é essa nova percepção de construção de um campo sério de pensamento, de inteligência, no Rio de Janeiro, e nessa casa. E eu tive o prazer de acompanhar esse processo todo e viver. Então foi muito bom. O interesse da professora Dirce pelas manifestações da cultura popular, as mais diversas, tinha também uma origem lá atrás na família. Eu me lembro muito bem que ela falava que o pai ia à casa de Ernesto Nazaré. E ela, muito pequenininha, muito criancinha, sentada no joelho, no colo do Nazaré, tocando piano na sua casa. Naquela época, não se misturavam os níveis. A música erudita, a música clássica, né, era apresentada no Teatro Municipal, na Escola Nacional de Música. Sequer o violão entrava. Então, quando o Ernesto Nazaré se apresentou na Escola Nacional de Música, foi um escândalo. O fato do professor Lafayette ir à casa do Nazaré, levar a menina a Dirce
para a Casa de Nazaré mostra como ele já tinha essa abertura, né? Essa valorização do que era uma das manifestações genuínas da cultura popular carioca. A respeito dos muitos interesses da professora Dirce, ela tinha uma vitalidade, uma disposição para as coisas novas, para o que estava acontecendo, não só em termos de novidades literárias, né, culturais, mas também das manifestações da cultura popular. E também ela se dedicou durante algum tempo a estudar a fundo Jorge de Lima. Escreveu um ensaio, né, Leitura da Invenção de Orfeu, que é o grande poema de Jorge, né, no ano em que a Escola de Samba Unidos da Vila Isabel elegeu como tema do seu samba enredo exatamente o mundo poético, mágico, imaginário de Jorge de Lima. Navegando sem parar, dedilhando sua vida, fazendo o vento cantar. Pilhado na imaginação, e mar de fantasia. O poeta vai cantando histórias tão sem história, tristeza e alegria. No seu veleiro sem vela, peixe que voa, ave que é proa. No seu veleiro sem vela, peixe que voa, ave que é proa. Esse convite da Escola de Samba Unidos da Vila Isabel era uma oportunidade maravilhosa para a professora Dirce fazer exatamente essa ligação, essa ponte entre a cultura popular e a cultura erudita, que, como nós sabemos, elas se interpenetram constantemente. E a Invenção de Orfeu é um grande poema épico, lírico, não é? Em que tem alusões a Camões, entendeu? E é uma obra bastante difícil, não é? E a Dirce estudou a fundo essa obra de vanguarda e se tornou conhecida como uma especialista, digamos, na poesia de Jorge de Lima. Eu escrevi muito ao longo da vida e continuo escrevendo. Poucas coisas eu acho tão felizes como uma epígrafe que eu fiz a um livro dedicado a Dirce, que dizia a Dirce Riedel, mestra em mocidade. É assim que eu sempre a vi. Eu já conheci Dirce, biologicamente era uma senhora já, mas era mais jovem do que muito jovem que eu conheci então e que eu conheço hoje. Desde a experiência primeira, a experiência da feitura do curso de pós, tá? O apoio que ela dava para esse curso de pós, o apoio para trazer professores estrangeiros. Essa mestra em mocidade supõe todos esses ângulos. Ela sabia muito bem quando a ideia era nova. Dirce era essa cabeça sempre jovem, aberta para o que ainda não se fez. Dirce era um expoente da universidade. Dirce era uma estrela de primeira grandeza. Era uma estrela no momento de universidade que tínhamos muito poucas estrelas para brilhar. Para a existência de uma universidade é preciso ter erudição, é preciso ter pensamento livre,
É preciso ter coragem e competência intelectual. E eu sinto muita saudade da inteligência de Dirce, de Teresa e dessas grandes pessoas da casa. Pensavam o tempo todo, abertos para o mundo, abertos para o novo. Olhavam os contextos, seduzidas pelos jovens. Um amor pela juventude impressionante. Foi muito bom. Admiração, respeito, carinho. São bons sentimentos. São bons sentimentos. Agora ele aparece mais na cara. Confere lá. Placa de inauguração da Casa de Leitura de professora Dirce Riedel, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Muito obrigado. Para dar sorte. A abertura de uma casa de cultura, para mim, é algo sempre muito significativo. A presença humana é cada vez mais importante, mais necessária. E aqueles que registram essa presença, através da memória, através da sua expressão, através de um retratar o ambiente, o meio em que vive em cada tempo, isso é da maior importância. Que a literatura se liga à cidadania, que a universidade tem que estar ligada à sociedade em que ela vive. O nome dela na casa, eu acho que vai fazer com que se direcione para esses objetivos e com que isso possa vir a ser uma realidade necessária, uma realidade que eu acredito que vai ser cada vez mais significativa. A Dirce Riedel não foi tanto uma professora, era colega professora, mas ela se tornou uma grande amiga nas duas viagens que ela me propôs e que fizemos, a Rússia e a Alemanha, passando por outros estados, e foi uma amizade que ficou realmente muito sólida, muito firme, porque a gente tinha muitas afinidades. Eu não chegava à cultura universal que ela tinha, mas apreciava e fazia o meu possível dentro da literatura francesa. A Dirce Cortes Riedel era uma personagem ímpar como professora, como pessoa. Ela, uma faceta que acho que vale a pena ser lembrada, era o humor. Ela não era apenas uma professora de Machado de Assis, uma amante de Machado de Assis, mas ela era uma figura machadiana. O humor dela era machadiano e ela se comportava muitas vezes como um personagem machadiano. Então isso foi uma das coisas que eu me apaixonei pela Dirce como professora, muito por isso, pela como se diz, sempre presente ironia e auto-ironia também.
Então a gente está fazendo aqui homenagem a uma figura humana muito especial. Eu conheço Dirce Cortes Riedel desde a minha infância. Meu pai era escritor, estudioso da obra de Euclides da Cunha e tinha a professora Dirce, assim, era uma pessoa que ele admirava muito. E logo que comecei a me interessar por literatura, acho que ainda adolescente, li os estudos dela sobre Machado e me abriu os olhos para Machado de Assis, que eu já lia, e vim a ser diretora do Instituto de Letras da UERJ, onde Dirce tem assim um papel fundamental, foi pioneira no campo das letras, no campo das humanidades, mostrando o papel das humanidades na universidade. Eu acho que essa casa vem num momento absolutamente especial e que, enfim, na nossa universidade, extremamente importante e um momento muito bonito, de muita música, muita flor, muito como Dirce era. Conheci Dirce, a professora Dirce Cortes Riedel, no início dos anos 1970, depois de eu ter feito doutorado no estrangeiro, ensinado no estrangeiro e de regresso ao Brasil como professor convidado da PUC. Ela era uma das professoras de pós-graduação da recém fundada pós-graduação da PUC em Letras. Era uma equipe notável, quer dizer, então eu fui de surpresa em surpresa. Sem dúvida, a primeira grande surpresa foi Dirce, porque de todos nós, ela que tinha o maior saber, a melhor bibliografia e, sobretudo, como eu gostava de dizer naquela época, ela era a grande dama da literatura no Rio de Janeiro. Um dos cursos mais importantes que ela deu na PUC foi sobre Grande Sertão Veredas. E eu vejo aqui, não é, abismado, como é um livro todo rabiscado, todo anotado, que fala bem, não é, do cuidado que ela tinha na preparação de suas aulas. Quer dizer, esse volume é realmente uma preciosidade. Ele em si mereceria um estudo, só para ver as notas que ela fez, as anotações, as frases que ela sublinhou e comentou, etc. Realmente, esse livro é uma preciosidade. Uma grande mãe. Para mim, ela foi uma grande amiga, uma grande chefe, uma pessoa muito boa. Você vê esse povo todo que está aí, né? É uma homenagem muito grande. Durante a realização desse filme, Gustavo, filho de Dirce, descobre na Barra da Tijuca uma rua que homenageia sua mãe.